Bem-vindos, gafanhotinhos de plantão! Como é que vocês estão? Esse vídeo de hoje vai ser a continuação do vídeo de ontem, da história de que Asmodeus Ashmedai construiu o templo de Israel, tá? Obrigado por Salomão, óbvio, né? Ele foi escravizado, né, a fazer o templo de Israel, o primeiro templo. Isso é que os ravis contam. Se você não acredita, não é da minha alçada provar nada aqui. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Não. Isso é história judaica, ok? São contos meramente judaicos, ok? Vamos lá. Você que não é nosso seguidor ainda do canal, caiu aqui de paraquedas, já bota a seguir o canal. Esse canal aqui é muito interessante. Nós falamos de Goécia de Salomão, outros sistemas mágicos também, abordamos mais no nosso grupo do WhatsApp. Vai estar na descrição desse vídeo também, como todos os vídeos agora tem o link para você estar entrando no nosso grupo no WhatsApp. Ali o conteúdo é muito mais alto do que aqui o nível de discussão lá, ok? E já deixa o like também para ajudar, compartilha e comenta, para ajudar o engajamento aí do canal iniciante aí, para a gente chegar às mais pessoas que conheçam a verdade também e a espiritualidade. E você que já é meu seguidor já sabe o que tem que fazer, né? Like, comenta e compartilha, ok? Então assim, ó, para dar continuidade ao vídeo de ontem, eu estava falando do momento em que Asmodeus construiu o templo de Salomão, o primeiro templo de Israel, ok? Ele terminou e Salomão tinha prometido para ele que só libertaria ele e entregaria ele de novo a sua morada quando ele terminasse a construção do templo. Só porque, para surpresa de Ashmedai, Salomão continuou com ele ali no palácio, né? Ele não ficava ali livre, ele ficava numa área separada que só Salomão tinha acesso a Asmodeus. Ficava como numa prisãozinha lá, numa torre lá secreta, não sei. É isso que tem a formação, que ele ficava num lugar separado. Não era todas as pessoas conseguiam ver ele, só Salomão. Tomar aqui um cafezinho cabalístico também, porque eu mereço, né? E aí o que aconteceu? Por quê? Por qual motivo Salomão não libertou Ashmedai? Porque Salomão, um homem muito sábio, ele sabia que essa oportunidade de estar na frente com o rei dos daimons, entidades fractais de Elohim, são Elohims eles, né, até deuses antigos, tá? Já foram adorados até por civilizações. Eles têm muito conhecimento e muita experiência para passar, tanto das coisas terrenas e das coisas espirituais. Então Salomão ficou sugando dele um monte de informação, e através do anel de Salomão, o anel de hexagrama que ele ganhou do arcanjo Miguel, ele conseguia subjugar qualquer criatura. Então ele obrigava ele a responder para ele as coisas que ele queria saber. Ok? Então por isso Salomão ele ficou com um Asmodeus ali, por isso, para sugar conhecimento. Num determinado momento, os ravis falaram que Salomão foi enganado, foi trollado. O homem mais sábio que já existiu na face da Terra foi trollado por um daimon. Por isso que quando a gente fala que fazer Goécia não é brincadeira, você tem que tomar cuidado. Os daimons não são seus amigos, mas também não são seus inimigos, só que eles vão te testar. Eles vão testar o seu lado demônio e o seu lado anjo. Às vezes, quando você não está preparado para ter o equilíbrio de um mago que conhece as coisas do espírito e sempre vai pender para as coisas do espírito, quando ele não é assim, ele pode estar caindo na lábia, nos testes que os daimons fazem, porque é para isso que eles servem. Não que eles querem ferrar ninguém, eles só fazem testes. Então o que aconteceu? Salomão caiu numa dessas pegadinhas. Porque ele filosofando com Ashmedai, teve um certo momento que eles entraram num tema que era que esse mundo era só uma ilusão, né? Era só um teste, só uma aprovação. A gente já sabe que isso aqui é uma Matrix. É um teste para nosso espírito evoluir, né? Para tentar subir nos planos dimensionais superiores. Se a gente está aqui ainda é porque a gente não evoluiu e precisa evoluir um pouquinho mais. Então o que acontece? Eles estavam nesse papo, né? Nessa profundidade. E aí Asmodeus falou o seguinte para ele: Salomão, esse mundo ele é composto de ilusões e verdades. Coisa profunda. Daí Salomão não entendeu e disse: sim, isso é muito amplo, mas o que você quer dizer com isso? Eu não entendo sobre o que tu quer dizer sobre que são ilusões e verdades. Aí Asmodeus disse o seguinte: para você entender, você tem que vivenciar. Daí Salomão ficou mais intrigado. Ele disse: mas como assim?
ele disse assim, se você quer saber mesmo, você tire o seu anel, só você tirando o seu anel para você vivenciar isso. E de certa forma ele não ferrou com Salomão, ele estava dando uma oportunidade de Salomão evoluir e aprender, tá? Ter um crescimento, para te ver como os daimons, eles não fazem só o mal, não. Eles fazem o mal para no final fazer o bem. Foi isso que Asmodeus fez com ele, que no final do vídeo, você tá meio assim, o que ele fez? Será? Fica até no final do vídeo que você vai entender a conclusão. Você tem que ficar até no final do vídeo, senão você vai perder um ensinamento grande para sua vida que Salomão teve que passar, dado por Asmodeus, o rei dos daimons. Tá? Presta atenção. Ele disse, você tem que tirar esse anel, senão eu não vou conseguir te ensinar o que é essa ilusão e verdade. Aí Salomão pegou e disse, então tá, eu tiro. Ele pegou e tirou o anel. Na hora que ele tirou o anel do dedo, só tirou o anel do dedo, ficou com ele na mão, segurando, Asmodeus voou e já arrancou o anel da mão dele. E na mesma hora, Asmodeus magicamente, com seu poder, teletransportou ele do palácio de Israel. Dizem os Ravis que ele foi lançado num deserto que ninguém sabe onde era, tá? Eles não disseram, ninguém tem determinado que lugar era. Mas ele foi jogado num deserto lá, sozinho, com roupa de farrapo, roupa tudo rasgada, igual um mendigo. Imagina agora Salomão com as roupas reais, né? Em determinado momento, em um segundo depois, ele está no meio do deserto pobre, igual um mendigo, jogado lá às traças. Foi isso que aconteceu, Asmodeus fez isso com ele. E Asmodeus, pasmem, nesse momento é a história que ele governou Israel. Ele tomou a imagem do corpo de Salomão, tá? E sentou no trono e ficou governando Israel. Aí não tem dito o que ele fez, o que ele não fez, se ele fez coisas ruins ou fez coisas boas, não tem, mas ele governou. Mas continua a história. Então, Salomão se viu agora no deserto ferrado, estava ferrado no deserto sozinho. Aí veio passando aquela caravana dos nômades lá, naquela época dele. Aí ele pediu ajuda e foi com os nômades, deram ajuda para ele e ele foi. Primeira cidade que os nômades pararam, ele parou lá também, ok? Ele parou lá também, ficou naquela cidade lá, tá? Já chegou na cidade, já não vai mais morrer de sede e de fome, porque ele pode ser um mendigo, pode pedir ajuda e já não vai mais morrer. Ah, esqueci de dizer um negócio pra vocês, tá? Porque a história é que assim, eu abro o vídeo e saio contando história. Eu não faço roteiro, eu não sou youtuber do Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou falando o que tá na minha cabeça. Sempre foi assim, sempre será. Quando Asmodeus tirou o anel da mão dele e jogou ele no deserto, eu esqueci, vou linkar para vocês não perderem a entender a história. Asmodeus pegou esse anel que estava com ele, também contam os Ravis, que ele pegou, foi em espírito, lógico, né? Asmodeus é um espírito também, foi voando até no meio do oceano, chamou um peixe gigante, não sei que peixe é, pode ser uma baleia, pode ser um tubarão, pode ser um peixe muito grande, marinho, que, né? Não, foi um peixe de pesca, porque lá na frente vocês vão saber qual é o peixe que... Porque era esse peixe. Asmodeus ordenou que o peixe viesse até ali na superfície da água, assim, e jogou o anel, e ele mandou ele abrir a boca, porque esses daimons têm capacidade de serem entendidos pelos os seres animais, tá? Que não têm inteligência, eles conseguem manipular. Ele jogou o anel de Salomão na boca do peixe, e o peixe engoliu o anel. No meio do oceano, agora pensa, quando que Salomão ia conseguir subjugar mais algum daimon? Nunca, nunca mais. Por quê? Porque agora ele era mendigo, no meio do deserto, foi resgatado, está no meio de uma cidade como mendigo, sem o anel de Salomão, longe do seu reino, e o pior, Ashmedai estava governando no lugar dele. E quando ele voltasse, como que ele ia conseguir expulsar Ashmedai de lá? Nunca, jamais, ele não tem mais o anel. E o que aconteceu? Salomão ficou ali como mendigo, para nesse vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir. Ele ficou ali como mendigo, ficou pedindo ali ajuda, né? Esmolas, mas ele pedia esmola, não, eu preciso beber uma água, preciso comer algo, eu imagino assim, né? E começou a trocar ideia com a galera ali ao redor, porque ele é o Salomão, ele não perdeu a sabedoria dele. E o povo viu que ele era um homem muito sábio. E em determinado momento ele estava lá, né? Isso é tudo plano de Hashem, né? Em determinado momento ele estava lá na cidade e ouviu que o rei da cidade, o rei daquela cidade, daquela civilização, precisava de um cozinheiro real. E ele disse, pô, eu sou mendigo, eu sou Salomão, eu sei cozinhar, né? Salomão sabe tudo, não ia saber cozinhar.
teve 700 rainhas, 700 mulheres, pouca culinária que ele aprendeu do mundo, né? Um homem sábio, né? Aí ele foi, se candidatou lá, falou com o rei, né? E deu, ele virou cozinheiro do rei. E ele ficou um bom tempo sendo cozinheiro do rei, o rei adorou ele, porque ele tinha muita sabedoria, eles trocavam ideias, né? Conversavam, e o rei já estava muito empolgado com ele, até ofereceu para Salomão, quem sabe, ser o conselheiro do rei. Olha só como sabedoria no mundo é tudo. Às vezes eles podem te roubar tudo, pode roubar teu dinheiro, roubar tua empresa, roubar tua casa, roubar tudo. Mas se tu ficar pelado, mas eles não podem roubar a tua sabedoria. Então por isso, entre dinheiro e sabedoria, sempre escolha sabedoria. Foi o que Salomão pediu para Deus no reinado dele. Tá? Ele não pediu riqueza, não pediu nada, ele pediu sabedoria. Então ele já tinha muita moral com esse rei. Mas não era plano de Hashem que ele fosse um cozinheiro de um rei, né? Salomão, era o maior rei de todos os tempos e era o maior rei da época dele. Então Hashem, por misericórdia a Salomão, o que ele fez? Um dia, sem mais nem menos, Salomão, na humildade dele, já estava ali, às vezes até aceitando a sua condição de cozinheiro, e chegou na cozinha para ele limpar peixe. E o que aconteceu? Ele limpando um peixe, ele abriu, né, para tratar o peixe, para ser servido para o rei, e ele encontrou o anel dele dentro do peixe. Agora vocês imaginam, se não fosse da vontade de Hashem que isso acontecesse, jamais isso aconteceria. E conta a história, os rabis contam que quando ele viu o anel, ele ficou tão feliz que ele nem se despediu de ninguém. A primeira coisa que ele fez, saudade do anel dele, botou o anel no dedo. Quando ele botou o anel no dedo, a magia de Ashmedai se quebrou. E ele apareceu agora, e ainda em forma de mendigo, no meio de Jerusalém, na praça, perto do palácio. E ele saiu andando, que bom, Hashem teve misericórdia de mim. Voltei, estou em Israel de novo, estou em Jerusalém, agora eu vou voltar para o meu palácio. Ele chegou na frente do palácio, conta a história que ele chegou para os soldados, né? Ali ele já estava um pouco diferente, né? Eu imagino porque ele não estava sendo mais tratado como rei, poderia já estar com barba longa, ninguém estava mais, cabelos maiores, crescidos, então não reconheceram ele. E ele disse, não, eu sou o rei Salomão, abre para mim, eu te conheço, teu nome é tal, teu nome é tal. E os caras não acreditaram muito nele, né? E ficaram assim, ficaram assado. E aí ele disse, não, chamem os sábios e chame o sacerdote do templo, que ele me conhece muito bem, ele vai saber que só eu sou Salomão. E chamaram e verdadeiramente constataram que ele era Salomão. Disse, meu, onde é que tu andava? Assim, aconteceu isso, não dá para explicar agora. Me leva rapidamente para a sala do trono. Eu tenho que ir lá, porque é lá onde a Ashmedai estava. Conta a história que Salomão chegou com o seu anel de Salomão, né, o anel de Salomão, agora em posse dele. Quando ele adentrou na sala real, Asmodeus viu ele entrando. Conta a história, os rabis, que Asmodeus voou, porque agora ele já estava sem as correntes, né? Já foi mandado tirar sem quebrar os selos e tal, que tinha lá do primeiro vídeo que eu contei para vocês. Ele tirou, porque Salomão não estava mais ali, né? E ele já estava liberto, ele já estava até governando, né, Israel. E conta a história que Asmodeus daí fugiu. Aí ele voltou para aquele lugar dele lá, que eu contei na primeira história. Aí ele já estava liberto de novo, né? E Salomão pegou, voltou, assumiu o trono e voltou a governar Israel. Só que daí agora ele conversando com os sábios, com o sacerdote, ele falou o seguinte: pô, como é que vocês ficaram aqui? O que ele fez? Ele foi rei aqui no meu lugar? Ele estava governando no meu lugar? Quanto tempo ele governou aqui em Israel? Os sábios e os sacerdotes, ele governou por 7 anos. Faz 7 anos que ele está aqui governando. Então, ele assim, pô, e faz 3 anos que eu conto, eu estava lá na outra civilização, ele me enganou, eu fiquei 3 anos lá. Então, o que se tira dessa história? Se tira dessa história que a ilusão que Asmodeus deu para ele é essa. Ele ficou 3 anos em um outro lugar, no mundo da matéria, no mundo ilusório, porque a gente conta que aquilo ali foi ilusão. Não era verdade aquilo ali. Porque se fosse verdade, se fosse um tempo da terceira dimensão, ele teria ficado 7 anos lá, né, como cozinheiro do rei, aconteceu aquelas coisas, e teria dado 7 anos também em Israel. E não deu. Foram 3 anos em Israel apenas.
Desculpa, foi 7 anos em Israel e foi 3 anos nesse mundo espiritual. O mundo ilusório de Asmodeus. Não era um mundo espiritual, não era a quarta dimensão, não era a quinta. Era um mundo criado por Asmodeus, né? Então, fica a dica aí para vocês. O mundo às vezes é ilusório. Um daimon, a lição que o daimon deu para Salomão foi o quê? Que com toda a grandiosidade dele, de Salomão, de ser um rei, de ser o homem mais sábio do mundo, ele passou por uma prova, ele passou por um teste. Tu virasse mendigo agora, perdesse tudo que tu tem, qual vai ser a tua atitude? Se revoltar contra Hashem, se revoltar contra o Eterno, roubar, matar, usar seu conhecimento para usurpar o trono daquele outro rei? Não, Salomão tinha a sabedoria de Hashem, tinha o coração puro como seu pai Davi, sabia, né, como tinha que se agir nessa situação, e ele agiu como um ser humano normal, começando a subir as escadinhas de novo. Ele foi humilde. Como ele foi humilde e não blasfemou contra Hashem, Hashem fez o anel de Salomão voltar para o dedo dele e ele recuperou o reino dele. Agora eu pergunto, se não fosse Ashmedai fazer essa maldade com ele, será que ele teria evoluído espiritualmente? Não, não teria. Então, quando eles me perguntam se os daimons são maus, eu digo, não, os daimons não são maus. Por que os daimons são maus? Não necessariamente. Eles estão aqui nessa existência para fazer o bem e o mal e a justiça, porque eles são as 3 energias de Hashem. Tanto é que na árvore da vida nós temos Keter, Hokmah e Binah. Keter emana para Hokmah e Binah, para os mundos abaixo, espirituais, até chegar na Malkuth, que somos nós. Então, tudo é por 3. Bem, mal e justiça. Ali o que Asmodeus fez? Asmodeus deu para ele, fez uma coisa má, para que ele provasse sua justiça e no fim colhesse o bem. Então os daimons são só isso, eles são entidades de Elohim que estão aqui nessa existência ilusória para às vezes nos iludir, tentar nos ludibriar, mas para que a gente sempre tenha e exerça a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada escolha, todo momento, cada situação que você escolhe, eu posso fazer o mal. Não, mas você escolhe o bem. Pronto, você subiu mais uma escadinha. E você vai indo, vai indo, vai indo. E chega no final, você vence a batalha. Hashem vai te dar tudo. Vai restituir sua vida, vai dar as bênçãos. Então é isso que eu queria deixar aí para vocês hoje, essa mensagem aí. O vídeo ficou enorme. É difícil passar um conteúdo com essa profundidade que eu cheguei aqui agora. Porque era fácil contar uma história em 7 minutos de Ashmedai, mas vocês nem entender qual foi a ideia que aconteceu. Né? Cabala é isso, você tirar de algo, desmembrar e aprofundar e entender o que aconteceu ali e tirar o que é tirado de bom ali. Porque às vezes até numa situação ruim, às vezes não, na maioria das vezes, tudo que é ruim acontece para você evoluir e tirar algo bom dali, ok? O vídeo já ficou longo demais, eu perco engajamento com isso, porque no YouTube, o YouTube me diz ali nas análises, nos vídeos de todos os vídeos do YouTube inteiro, a média de visualização é 8, 9 minutos, então por isso que eu queria fazer vídeos de até 10 minutos, eu faço um vídeo de 20 minutos, as pessoas assistem até 10, 12 minutos, o YouTube entende que o meu vídeo não é assim tão importante e vai deixando lá sem engajamento, mas desculpa, eu não consigo deixar de fazer minha missão, que é passar um conteúdo, passar uma ideia, passar algo que vai fazer com que vocês evoluam espiritualmente, mentalmente e materialmente também, ok? Fiquem com Deus, esse vídeo aí já acabou, já deu o que tinha que dar. Você que ficou até o final, muito obrigado. Comenta aí nos comentários, eu fiquei até o final, eu quero ver quem é que ficou até o final, hein? No vídeo. Vocês, meus seguidores, que se não ficar até o final, eu vou pegar vocês lá no grupo, hein? E vocês aí que ficaram até o final, que não são meu seguidor, bota seguir o canal que vocês vão aprender muito sobre espiritualidade, sobre magia e sobre Hashem, nosso Deus, nosso eterno Criador, ok? E fiquem na paz, Baruch Hashem e Shalom Adonai.